Bem-vindos a mais um podcast aqui no Life at Urb. Hoje eu tô com o Lucas. Bom dia, Lucas. Buenos dias, good morning. Como é que é aqui? Hoje aqui o bagulho... São novas linguagens, são novas frentes de... Olha só. Na verdade, novas verticais. Que o gancho tá maravilhoso. Estaremos com uma convidada super especial para falar com a gente um pouquinho mais sobre a área. Bom dia, Amanda. Seja bem-vinda. Bom dia, Ju. Obrigada, gente. Tô nervosa aqui, nunca fiz isso. Tá nervosa o quê, pô? Tu enfrenta aquela... A gente tava trocando ideia off. Tu enfrenta aquela multidão de São Paulo todos os dias e tá nervosa com a gente no Garanto podcast. que é mais fácil. Amanda, fala pra gente como que começou a sua história aqui no Urb. Boa. Vou contar um pouquinho da minha história rapidinho, até chegar aqui. Então, eu sou mineira, mas moro em São Paulo já há algum tempo, já há 6 anos. Eu sou engenheira de produção de formação, me formei na USP de São Carlos. Trabalhei na área durante 2 anos, na Embraer, montando aviões lá. Montando? Era engenheira de manufatura lá, né? Era montando com as minhas próprias mãos. Deixa eu pegar a causa. Cadê a asa, gente? Eu já te O Jailton, cadê o motor? Não, eu cuidava de desenvolver os processos de manufatura, né? De montagem de avião. De um avião novo, que era novo na época, que era o KC-390, era um cargueiro. Foi bem legal, uma experiência bem legal. Mas, enfim, já tinha morado em São Paulo, tinha vontade de voltar para São Paulo. E aí eu voltei para lá para trabalhar na Whirlpool, e aí eu trabalhei com projetos logísticos um tempo. Depois trabalhei no Itaú, numa área de experiência do cliente, por 2 anos e meio. Aí depois fui me aventurar em startups. Trabalhei numa startup que era uma rede de salão de beleza. E aí eu trabalhei com operações. E depois ainda em operações trabalhei na Loft também. Muito focada em desenvolver o modelo de B2B. Uhum. E aí, quando eu estava na Loft, conversei com uma pessoa que estava trabalhando aqui no UB, que estava já em novos verticais. E aí ele me contou do desafio, que o pessoal estava procurando alguém para tocar esse produto de passagens aéreas. E eu fiquei super animada, assim, de tirar algo do zero, entre aspas, porque quando eu entrei, meio que já tinha começado. Mas de tocar um produto novo, que era novo para o Urb, né? Apesar de a gente não ser um produto novo para o mercado, é um produto novo para o Urb. Então, eu fiquei super animada com esse desafio. Tem sido realmente um desafio. É um produto bem complexo, mas está sendo super legal ver essa evolução aí aos pouquinhos. Essa área é uma área que está também com vários produtos chegando e é uma área que está crescendo muito aqui no Urb. Como é que foi o desenvolvimento, né? Como ela é estruturada hoje, né? Acho que é uma curiosidade para a galera toda ficar por dentro. Boa. É uma área que ela nasceu muito com o objetivo de trazer novos pontos de receita para o Urb, né? E fazer isso de forma ágil, né? Assim, então, é uma área que, de certa forma, roda de maneira bem independente, justamente para a gente conseguir ter essa agilidade de tirar as coisas do papel muito rapidamente e testar e ver se aquilo realmente tem valor, se os clientes veem valor naquilo. E não só os clientes finais, né, mas os hoteleiros também, que a gente também tem uma frente de B2B. E é bem legal, assim, é um time super dinâmico, assim, cada hora a gente está com um produto novo na esteira, começando a rodar. A área cresceu muito desde que eu cheguei, então eu cheguei em agosto, acho que, se eu não me engano, éramos 7, hoje a gente já está em 16. Eita! Então cresceu bastante. E hoje a gente está basicamente dividido em um time que a gente chama de scouting, que é o pessoal que pega essas ideias que estão bem embrionárias mesmo. Eles avaliam essas ideias, fazem meio que uma classificação ali, tem um score. E eles priorizam quais ideias que vão ser, de fato, testadas. Uhum. E tem um outro grupo que não tem exatamente um nome, mas que daí a gente tem vários PMs e cada PM cuida de um produto específico. E aí, dentro dessa frente, a gente tem 2 subdivisões, né? Uma que é focada em B2B, então é o pessoal que olha mais pro hoteleiro. E outra focada no cliente final mesmo, que é o B2C, que é onde se enquadra passagens aéreas hoje, produtos acessórios, produtos de risco e assinatura que tá para começar aí em breve. Eita! Olha Já vem um só. spoiler ali. Vamos falar do aéreo, acho que você domina, acho que é o que você toca, acho que a gente pode tocar bastante sobre isso.
Como surgiu o desafio, como está hoje, o que será? Vamos lá, vamos falar sobre isso. Legal. Acho que o primeiro ponto é que a gente identificou que existiam alguns tipos de passageiros que talvez o pacote não fosse o melhor produto para ele, né? Então, assim, o viajante que não precisa de hospedagem, que está indo para casa de alguém, de algum familiar, de algum amigo, ou que pretende ficar num lugar específico que não tem nos pacotes, ou que pretende ficar mais ou menos dias no destino, ou que quer ficar mais tempo ou menos tempo, ou não tem flexibilidade, né? Então, eu sempre dou exemplo, por exemplo, professores que só têm férias em julho e dezembro, janeiro, que são épocas que a gente não opera pacote. Então, assim, como que a gente oferece uma alternativa para esses usuários, né? E para esses viajantes. E para essas pessoas, hoje, o que elas fazem, né? Elas compram em outras OTAs, elas compram em agências de turismo tradicionais, ou no próprio site das companhias aéreas, ou às vezes acontece até de comprar pacote e não usar os hotéis. Então, foi muito olhando para esse público que a gente considerou trazer esse produto de passagens aéreas sozinhas, né? E aí, em todo esse período, algumas coisas que a gente identificou também foram que, apesar de a gente ter muitas alternativas no mercado, né? A gente tem muitos concorrentes, muita gente que vende passagem, a gente sempre fala que passagem aérea é commodity, ainda tem alguns problemas que os viajantes enfrentam na hora de comprar passagem. Então, primeiro que os preços, eles são muito voláteis, né? Então, se o viajante encontra um preço bom, mas ele não está pronto para comprar, depois, na hora que ele vai comprar, ele não encontra mais aquele preço. E segundo, que também tem uma dificuldade em encontrar esses melhores preços, né? Você tem muitos sites, dentro dos sites tem várias formas diferentes de buscar, às vezes não são muito bons para comparar, ou não tem transparência, né? Você vê um preço, a hora que você chega, de fato, ali no final do carrinho, é outro valor muito outra acima. Taxa. Tinha muito, só complementando, eu acho que tinha muito na época que eu comprava, não sei se tu procurava e tudo mais. Vamos ficar de madrugada pra ver. Existe isso, é real? Isso. Não é real? Existe, sei lá, é um mito. Cara, eu não sei dizer com certeza, mas eu acredito que seja um mito. Pô, que loucura. Fui muito otário durante muito tempo. Pô, ficava até 3h30 da manhã, vou entrar aqui, aqueles buscadores de preço, sei lá, vou procurar. Enfim, fui um otário, mas tudo bem. Acontece. Tá. E aí, acho que, assim, além da gente ter identificado, né, que putz, é um mercado que ainda tem coisa para explorar, né, como benefícios para o Urbi, a gente também tem o fato de ser uma receita adicional. A gente se equipara com a concorrência também, né, então, a partir do momento que a gente é uma agência de viagens digital, né, é no mínimo estranho a gente não vender passagem aérea. Sim. E ser mais uma alternativa no início da jornada de planejamento de uma viagem, né? Então, assim, se a pessoa está começando a planejar e ela já compra passagem aérea, a gente tem aí uma oportunidade de oferecer outros produtos que a gente já tem, como os próprios hotéis, os produtos acessórios, as atividades, para esse cliente, né? Então, também é uma oportunidade de cross-sell. Nossa, eu tenho... É igual ontem. Durante o papo... Quando começa o papo, eu leio a pauta e tudo mais, a gente estuda, entende? Quando começa o papo começa a surgir 83 perguntas. Algumas difíceis, outras fáceis, né? Mas, enfim, vamos lá. O bate-papo tá aí pra isso. O podcast é isso. Por isso, né? Vamos lá. Eu acho, minha opinião, tá? Como padawan e como viajante, que o Urbi, ele é bem... com a palavra certa, não é estigmatizado, mas... Quando a pessoa pensa no Urbi, ela automaticamente assimila com pacote de viagem. Isso. Acho que esse talvez seja o maior desafio de a gente falar para as pessoas que a gente também vende uma opção para ela comprar um aéreo separado. O quanto isso impacta teu trabalho, impactou e como vocês pensam em, não sei, alinhar a marca, sei lá, distribuir de uma forma diferente. Você falou que vocês trabalham de uma forma separada para justamente ter esses testes e validações. Quanto isso impactou? Boa. Cara, assim, não sei dizer quanto exatamente, mas a gente percebeu que... Um exemplo, tá? Quando a gente não fez nada, só voltando um pouquinho, até o ano passado, a gente não fez nenhuma ação de distribuição, assim. Só ações pequenas, assim. A gente não fez nada pago. A gente não fez ads, nada disso. Então, a gente queria entender organicamente o que viria de interesse das pessoas, né? Tipo, se as pessoas chegariam até o Urbi, veriam aquilo ali e chegariam até o final da jornada para comprar uma passagem. E aconteceu, né? Então, a gente vendeu até hoje 362
São 362 emissões que a gente chama, né? Então são 362 vendas, mas o número de viajantes é maior, porque dentro de cada venda você pode ter mais de um viajante. Boa. Então, assim, organicamente a gente já chegou nesse número, né? Então, assim, já dá pra ver que tem um grande potencial. A galera já associava, como você mesmo falou, é uma agência de viagem, então já tem. Então, na real, parece estar suprindo um papel que já deveria ter existido antes. Exato. No caso, então, Eu organicamente mesma, existe. antes de entrar no Urb, eu tava olhando passagem pra viajar, e aí eu vi uma propaganda do Urb no Instagram, e eu falei, deixa eu entrar no Urb pra ver se tem. E aí que eu descobri que não vendia passagem aérea. Então, quantas pessoas será que também não tiveram essa mesma experiência, né? Então, assim, a gente confirma que tem o mercado, mas como a gente ainda não fez nada tão pra fora, assim, né? Pra pessoas que já não são clientes Urb, né? Que já não conhecem o Urb, eu não consigo te responder essa pergunta com tanta clareza. Entendi. Mas eu acho que além disso que você comentou, tem o fato também de ter uma expectativa em relação a preço, né? Exatamente. De que sejam preços mais Sempre baixos. mais Perfeito. Associado também à imagem. Hoje a gente não tem nenhum diferencial nesse sentido. A gente não tem taxas especiais com as Exclusivas, companhias e tal. A gente fica meio num ovo-galinha, sabe? Que é assim, para vender mais a gente precisava ter um preço menor. Mas pra gente conseguir um preço menor a gente precisa ter volume, porque senão não tem volume para negociar com a companhia aérea. Então a gente tá muito nesse momento de como é que a gente traz volume para dentro. Só que hoje, como eu comentei com vocês também antes de começar, quando a gente começou com o produto, para botar no ar de forma rápida, a gente começou com uma white label, que é uma plataforma pronta, que alguma empresa já desenvolveu, e ela vende isso. Então, basicamente, já tem tudo lá e a gente configura ali, bota a nossa carinha e tal. Mas é uma plataforma pronta, então a gente não precisou fazer nenhum tipo de desenvolvimento. Leigo. Plataforma pronta, você diz um site, por exemplo. Um site pronto. É um site pronto que você coloca a sua marca. Top. E aí, então a gente começou com essa white label. Então hoje, se você entra lá no site do Urb, você vai clicar lá em passagens, você vai ser direcionado para um site fora do Urb. Entendi. E todo o processo acontece lá dentro, desde a busca até o pagamento. FlyUrb? É o FlyUrb. FlyUrb, Ah, exato. mulher. É o FlyUrb, tô ligado. E é uma experiência bastante diferente da experiência que o viajante tem dentro do próprio site do Urb. E a gente acredita que isso impacta um pouco na conversão, sabe? Então, assim, hoje a gente vê que quase 70% das pessoas que clicam ali no passagens, elas não chegam a fazer uma busca. Você tinha comentado que tem umas diferenças em termos de opção de pagamento, né? Talvez isso seja uma coisa que vocês estejam estudando, né? Também. Assim como a expectativa de que o preço vai ser mais baixo, também tem a expectativa que eu vou conseguir pagar assim como eu pago o pacote. Exato. E não, hoje a gente só aceita cartão de crédito no pagamento de passagens aéreas. Inclusive, é algo que o parcelamento ele é diferente para cada companhia, é uma regra de cada companhia. Então, a gente não tem padronizado, a gente divide em 10 vezes sem juros. Porque com a Latam são 4 vezes, com a Gol são 6, com a Azul são 10. E aí, um ponto super interessante que a gente vê de como que isso também impacta na conversão é que hoje a companhia que a gente mais vende é a Azul. E a que parcela mais vezes. Dá pra deduzir, né? Porque assim, querendo ou não, já que a gente não distribuiu tão bem, a gente vende muito e impacta muitas pessoas que já consomem conteúdos do Urb, sejam de vendas ou não. E essas pessoas estão acostumadas com parcelamento, com venda, com agressividade em relação a pacotes. Exato. E por que é um desafio a gente distribuir para um público novo, né? Um público que não é Urb? Porque hoje a gente não tem um diferencial claro. Eu ia perguntar isso. Boa. Então, a gente está nessa busca, né? Assim, o que a gente vai conseguir levar pro viajante como diferencial para ele preferir comprar com a gente? Se não é preço, beleza, vamos considerar assim, que a gente consiga ter o mesmo preço que os nossos principais concorrentes. Ainda assim, né, por que ele escolheria comprar com a gente? Então, assim, a gente precisa chegar um pouco nessa resposta para a gente conseguir divulgar algo que seja realmente interessante. Para a gente não só jogar no ar, né, a gente vende passagem aérea, gerar um monte de tráfego, mas no final a gente não conseguir converter, porque ou o nosso preço está maior, ou as formas de pagamento não atendem. Eu tenho uma dúvida. Ou a experiência não está tão legal e o cliente vai abandonar no meio. Eu tenho uma dúvida que veio na minha cabeça agora. Porque, por exemplo, a gente já é conhecido por pacote, né? E aí, às vezes, a pessoa quer estender aquela viagem. Uma dúvida
muito, pode ser que Uhum. seja, pode ser que não seja. Mas às vezes a pessoa tem até onde ficar, né? Uhum. Poxa, eu comprei um pacote de 5 dias e queria estender minha viagem para ficar mais 5 dias. E vou ficar na casa de um amigo. Aí, de repente, poderia haver um game ali, quando vocês pensarem naquela... nesse primeiro trimestre em trazer o onboarding para dentro do próprio site Urb, de repente seria muito legal, porque existia a extensão de diárias, né? Boa. E antes era só possível fazer com pacote, então Uhum. antigamente a extensão era fechada, você tinha que comprar o pacote, mas estendia tudo, e de repente o Aéreo Only ou o Flyurb, ele é um produto que pode dar para o viajante uma outra vivência, uma outra alternativa do tipo, caramba, que legal, agora eu quero comprar só uma passagem de volta, porque eu tô indo para Cancún e vou ficar mais 5 dias, além dos 5 dias que já estão no meu pacote. Uhum. Isso seria... Mas dúvida, a tua dúvida me gerou uma dúvida. Quando, por exemplo... Seria isso? eu Poderia? até- Não sei. É isso? Não sei dizer também. Tá, entendi. Aí outra dúvida agora. Eu fui pra Maceió ano passado, por exemplo, queria estender, por exemplo, mais 3 dias. Essa parte de extensão de diárias, beleza. Direto Mas você queria estender quando você já tava lá Já. ou antes de viajar? já, tava no Ah, pacote, eu tava lá, falei, não quero ir embora nunca mais na minha vida Quero daqui, ficar. quero ficar, mas eu só tenho mais 2 dias de férias. E eu queria estender. Essa questão dessa operação em relação ao aéreo especificamente, é com vocês? Essa operação, ou a gente... Porque é mais confusão mesmo de uma pessoa que não tá tão habituada como é o processo. O time de Novas Verticais que trabalha com as passagens aéreas é que é responsável talvez por essa troca, uma emissão de uma extensão, ou isso é muito mais relacionado à operação de um pacote que já foi comprado? Eu entendo que é mais relacionado à operação de um pacote que já foi comprado. Por quê? Hoje, quando a gente fala de venda de passagens aéreas somente, todo o fluxo ele é automatizado. Então, assim, a gente não tem pessoas trabalhando na emissão dessas passagens. É tudo automático. Não tem operação. Ali. Então, a pessoa não tem operação. Comprou, Exato. emitiu. A gente, para não Vai. falar que a gente não tem, o time de operações apoia a gente, muito mais focado em quando a gente tem erros. Então, quando a pessoa finaliza a compra da passagem aérea ali, na verdade, ela finaliza uma reserva. E aí, depois, por trás disso, ainda acontecem algumas coisas. Então, passa por uma análise de risco, que hoje é feita de forma manual. Aí, se é aprovado na análise de risco, aí passa por validações que são automatizadas dentro da própria companhia aérea, dos nossos GDS, e pode acontecer um erro de emissão. Quando acontece esse tipo de erro, aí o pessoal de operações atua para entender o que foi aquele erro, mas para a gente voltar e meio que recalibrar a plataforma para não voltar a ter aquele tipo de erro. Mas para operar, quando passam todos esses filtros, a emissão ela é automática, então a gente não precisa que ninguém coloque Entendi. a mão ali. E aí tem até um ponto que é super importante, que é hoje, quando o cliente ele faz uma emissão com a gente, ele não consegue fazer nenhum tipo de alteração diretamente com a gente. Se ele for fazer algum tipo de alteração no voo, tem que ser direto com a companhia aérea. E aí é Tá sua... na hora do Cancelamento tá na hora a do gente Urbi consegue comprar um fazer. aeroporto e uns 15 aviões, né? Eu Vambora, hein? também Vamos acho. comprar uma... Já pensou? Comprar um aeroporto, fazer um aeroporto aqui na Barra da Tijuca, internacional. Pode começar nacional, aí compra uns 15, 20 aviões. A ideia é boa. Novas verticais, novos aeroportos. Tá ligado? E hoje é nacional e internacional? Tem todos os... Nacional e internacional. Que legal, que legal. Começou, era mais... era São Paulo, né? Quando logo ali em agosto era mais ponte aérea. E hoje já qualquer destino já está coberto por essa... Qualquer destino. Sempre foi. Que legal. Praticamente qualquer destino, né? Não vou dizer que são todos. Não- Ah, Mas tem algum de sucesso? tem assim, que vocês já Promeia? viram? Tô brincando. Que eu começo a falar besteira aqui a rápido. gente tem... Oi, dá um monte de falha. Vou até olhar rapidinho aqui quais que são os principais trechos que o pessoal compra. Isso é Pergunta legal. interessante. Isso é legal pra gente saber, né? Qual É que bem é o aleatório, mais... tá? Assim, eu fiquei surpresa. quando Bem eu vi. aleatório. Tem, sei lá, tipo, Recife. Pô, imagina se legal. muito São Paulo, porque eu É, acho pra que Ponte tanto Aérea, saída, né, tanto tipo, entrada. Os principais destinos são Santos Dumont e Guarulhos. Aham. Imagina E muito. depois Recife, Curitiba, Que legal. Fortaleza, Porto Alegre, Recife Congonhas. talvez não seja Galeão. porque é meiuca do Nordeste e a galera consegue, apesar pela linha Dali, direta, né? se move para outros lugares, Ou uma né? capital, enfim, relacionada a trabalho, porque eu vejo muito também uma pessoa que compra, óbvio que também é para destino turístico, mas é muito por uma questão de viajar para encontrar família, muito por uma questão corporativa. Acho que o lado corporativo pode ser muito impactado por esse Sim. tipo de produto, né? Por isso que tem a B2B ali, né? Também trabalhando principalmente com Hoje a essa- gente não tem ainda essa ponte
Mas acho que é algo pra gente pensar Trabalhar. no futuro, sim. Então, vamos entrar nisso. É. Futuro. Olha o Conta gancho. com a gente. Boa. Futuro. O que a gente planeja para esse ano? Isso. Quais são as metas? O que você imagina que vai acontecer? Qual é o sonho? Que pra gente nada é sonho, né? A gente realiza tanta coisa, realiza sonho todo dia. O que você acha que... Quais são as metas para esse ano? Legal. Bom, falei de vários probleminhas que a gente tem, né? Sim. Então, em relação à forma de pagamento. Tem um que eu nem comentei, mas que é algo que a gente recebe bastante reclamação, assim, dos viajantes. Que como é tudo feito numa plataforma externa, né? O login também é diferente. Isso também confunde um pouco o cliente. Então, por exemplo, quando ele quer acompanhar o status do voo, ele entra lá no Urbi, loga e ele fala, não tem nada aqui, eu não Entendi. encontro. Pô, isso é um grande diferencial, cara. E aí ele tem que entrar lá no FlyUrb, lá fazer o login, aí lá login, assim ele sim. consegue ver como é que tá o status. Ele recebe todos os e-mails transacionais ali de cada etapa, que a reserva foi confirmada, quando foi emitido. Quando não foi emitido, ele também recebe falando que teve um problema. Mas acaba gerando essa confusão. A gente sabe que as pessoas não necessariamente leem tudo que está escrito, né? Então, esse também é um ponto. Então, assim, eu diria que o nosso principal objetivo para esse primeiro trimestre, principalmente, é a gente conseguir internalizar a experiência, né? Então, a gente conseguir trazer tudo que hoje está lá na White Label, trazer para dentro do Urbi, para a pessoa conseguir ter uma experiência parecida, ter o checkout ali parecido, então conseguir checar ali, ver o login no mesmo lugar, de repente começar a aceitar créditos Urbi, a gente conseguir ampliar um pouco também as formas de pagamento. Isso acho que um pouquinho mais pra frente, não necessariamente nesse primeiro trimestre, porque envolve questões financeiras também. Mas eu diria que é esse, assim, o nosso sonho, é a gente conseguir internalizar a experiência, até pra gente ter mais autonomia de testar esses diferenciais competitivos que eu comentei, né? Então, por exemplo, hoje, se eu quero testar algo na White Label, eu não consigo mexer muito no front ali, né? Então, a gente fica um pouco limitado. A gente conseguindo internalizar, a gente conseguiria testar as coisas com um pouco mais de facilidade e de velocidade. Então, assim, algumas coisas que a gente tem em mente, né? Como possíveis diferenciais competitivos. Conseguir pesquisar sem data. Então, falar, putz, eu quero ir para Fortaleza, mas eu posso ir qualquer hora, qualquer época do ano. Eu quero ir na data mais barata. Uhum. Então, ter essa opção. Pesquisar sem destino, né? Então, falar, putz, eu quero viajar nesse feriado aqui e eu quero ir para onde está mais barato. Pô, isso é irado, tá? legal. Descubra seu próximo destino, é irado. Isso é super legal. Então, a gente tem algumas coisinhas. E aí, as próprias formas de pagamento acabam sendo um diferencial. Amanda, o cancelamento, porque hoje o pacote ele tem um cancelamento muito específico, né? Tem uma regra para aquele cancelamento, tem um prazo para aquele reembolso. Hoje, quando a gente fala de um white label ali operando e uma comunicação direta com a companhia aérea, o cliente Urbi, ele pode associar algumas regras do cancelamento habitual do pacote. Como é que é o cancelamento só de aéreo? Antes de tu falar, só preciso de um gancho, porque nenhum cancelamento é doce, acho que é amargo, né? Não é docinho, né? Sempre tem uns percalços. Doce é ali. outra coisa, assim. A gente... Caraca, putz! Caraca, Ju! Hoje o Lucas puxou. Pô, tô inspirado, tá? O que eu tô inspirado hoje é brincadeira, pô. Ele já puxou novas verticais ali no início, agora o Brownica. Olha só, Brownica? O que é isso? Poxa, Brownica é o brownie que apoia o podcast. Ih, a gente tem brownie aqui, ó. Temos brownies caseiros, Olha brownies só. que Tô derretem vendo na uma altura, boca, brincadeira. tá? Amanda, olha só. O Procure a Ju e Vitinho. O podcast, ele tem esse apoio e você fica à vontade para experimentar. eu vou experimentar. São brownies caseiros, Daqui a pouco, tá? senão eu vou sair com dente sujo. É o que eu penso sempre. Eu sempre 3. torço pro convidado não pegar, justamente para que a gente não tenha fica com dente problema. sujo. E para eu também poder ter no final, mentira. Mas aqui dentro, então, você pode pedir. Pegar, mas só Pode, um, por só favor, esse tá bom? aqui é o seu, tá com o seu nome, esses Teve um aqui dia- são nossos. Teve um dia que a gente tava gravando um podcast que tinha um 10 aqui, né? Não Aí eu foi saí não. para o banheiro, para, isso aqui. Eu voltei, tinha um 2. Aí eu falei assim, ó. A Juliana me falou, o que aconteceu? O que aconteceu com os brownies aqui? Mas segue aí. Sigam _Brownica no Instagram, encomendas para todas as ocasiões. Vocês não vão se arrepender, é bom demais. E internamente é só chamar o Vitor ou a Juju Glória. Victor Moraes, Victor Moraes, ele tá de férias, mas tá voltando. meu pitch. Então eles também podem entregar para vocês. Bom demais, gente, sério. Mas essa questão do cancelamento, que não tem a doçura do Brownica, que gera algumas dúvidas aí nos viajantes, deve gerar essa expectativa, né? Tipo assim,
como é que é esse cancelamento? E como é que seria? Assim como a forma de pagamento, né, o parcelamento que eu comentei, o cancelamento também é de acordo com a regra da companhia. A gente tem isso lá nos termos e condições. Claro que se o cancelamento for nas primeiras 48 horas, o cliente tem direito ao reembolso full. E a própria companhia aérea faz isso. Então, Independente da companhia. Isso, independente da companhia, porque essa regra universal, né? E os outros são de acordo com a companhia. Então, depende um pouco de quanto tempo falta para o voo, e aí tem multa, ou não... Você cancela, mas também não tem retorno. Mas varia de companhia para companhia. E hoje o Urbi não tem nenhuma... tipo assim, a gente não intervir nisso de forma alguma, hoje, né? Não. É direto. É direto. Tá. Super importante a gente falar isso. E é algo super importante da gente pensar também como diferencial competitivo. Eu não quero ficar falando, gente, eu não tô prometendo nada, tá? Que fique bem claro. Mas são coisas que a gente pensa também, né? Putz, congelamento de preço. Então, aquilo lá que eu comentei no começo, que era uma das dores, né? Sobre os preços serem muito, muito voláteis. De repente, no futuro, a gente consegue falar, putz, você paga mais R$200 e a gente segura esse preço por X dias. E aí, depois, se você comprar, bate do valor. Se você não comprar, a gente fica com R$200. Pô, me chama pra participar de brainstorm, porque só agora eu tive umas 4 ideias. Brainstorm sobre possibilidades de divulgação. Eu adoro ser envolvido. Se quiser me chamar, real, tô dentro. Mas, por exemplo, eu esqueci o nome. Esses nomes técnicos eu sou horrível. Aquela parte do aeroporto, bem legal. Tipo um lounge. Loungezinho. No aeroporto. Se a gente negociasse para a pessoa comprar, talvez não seja só o preço, mas se ela dar um benefício a mais, com o mesmo preço da concorrência, com uma negociação que a gente pode ter, usando talvez a questão do que o Urbi já faz com os pacotes, com uma negociação, seria irado. Tipo, aí eu falo por mim como viajante mesmo. Seria super irado. Aquela fila de aeroporto é horrível, desculpa. A experiência no aeroporto é muito chata. Viajar é muito bom, mas é muito chato. A fila é muito chata, esperar é muito chato, ficar de um lado pro outro é chato, aquele barulho é chato. É óbvio que é legal, porque tu tá indo tirar férias, então tá tudo lindo. Tudo tá valendo, mas né? Porra, quando tu tá voltando cansado, então... E passagem do dia a dia, né? Tipo, corporativa, por exemplo? Passagens corporativas não tem jeito. Você fica saturado mesmo. Tenho 4 e vou anotar aqui, depois te falo. Porque Ele me chama, tem muita gente boa que pode ajudar. Eu acho que tanto, enfim, nas ideias, mas eu acho que ideias, a gente tem 1 trilhão. O importante não é só ter ideias, é como colocá-las em prática. Acho que isso é o fundamental. Mas é isso. Tá com pouca coisa pra fazer, né, querido? Eu? Tempo ósseo não tenho! Tá com pouca demanda, ele. Mas não, eu mas gosto. É legal mesmo, é algo Mas que... é uma troca, né? E é uma experiência que gera muita dor mesmo pro viajante, né? Acho que desde a hora que você começa a comprar passagem até a hora de embarcar, acho que tem bastante coisa pra gente explorar. E isso que você comentou é meio que o pós-venda, né? Ele é algo bem pouco explorado, assim, né? Tanto pelas concorrentes diretas, mas pelas companhias aéreas também, né? A companhia aérea tem para quem viaja muito, mas para o viajante esporádico ali... Anual, semestral. O pós é absurdamente irado. É a maioria das pessoas. Exatamente. Exato. Mas no pré, talvez... poderia ser um argumento de venda em determinado momento. Força, né? Sim. Uma força de venda. Vai pagar o mesmo preço, enfim, da concorrente 1, da 2, da 3 ali, e vai conseguir fazer a parada, oferecer algo a mais, sabe? Vai ter uma mordomia, algum benefício, seja uma fila especial, ou seja um espaço para esperar mais agradável, né? Tipo, é interessante isso. Sim. É legal. Então, só voltando, porque eu já fui de CX, né? Sabe? Então eu fico imaginando, porque eu já vi as pessoas falando, caramba, como é que é cancelamento de passagem aérea somente? Como é que é? Então, só voltando, não tem nada a ver com Urbi. É lá na plataforma, leia o regulamento, fique atento ao que está escrito ali. O cancelamento, o viajante pode solicitar pelo chat. E ali entra, eu quero cancelar, e aí, então abre por aqui. Aí o que o agente vai fazer, né, o consultor vai fazer ele vai entrar em contato com a companhia solicitando o cancelamento, vai passar as condições de cancelamento para o cliente. Falar, olha, nesse caso, se for dentro das 48 horas, eles direcionam para o time de operações que fazem o cancelamento na hora. Entendi. Se não, aí eles pegam essa informação da companhia aérea e retornam para o cliente. Vai ter uma multa de X. É o intermediador, né, então. Então, Novas Verticais é um time que basicamente conta com o apoio de operação, apoio de CX e Design Growth, no caso, para começar a distribuir os conteúdos. Também, né? Porque a gente tem as negociações ali com as companhias, das tarifas. Às vezes a gente
topa com os problemas que precisa acionar a companhia, e aí o time comercial apoia a gente bastante também. Novas verticais a gente acaba que tem bastante interface com o próprio time de produto também, então, assim, igual agora que eu comentei que a gente está querendo internalizar a experiência, a gente cruza ali com todo a estrutura ali do Urb, né? Então, a gente também tem bastante interface com esses times. Tende a ser assim, né? No começo de um produto, a gente roda de forma mais independente. À medida que a gente vai evoluindo o produto, e que a gente vai, de fato, entrando para o portfólio ali, né? Cada vez mais, aí a gente vai internalizando mais e vai ficando mais dependente de outras áreas. É meio que o caminho natural. Sim. Amanda, e se eu quisesse... O Lucas já deu as ideias dele, mas se eu estou assistindo, eu estou ouvindo o podcast e me interessei pela área de novas verticais do Urb, tem que ter alguma competência específica? Quem vocês buscam para fazer parte do time quando abre vaga, assim? Como Boa que a pergunta. galera pode entrar nesse time? Boa. Cara, eu acho que uma coisa que o Jan e o Alan falam muito é ter um perfil muito de fundador, assim, né? De fato, querer tirar uma coisa do zero e olhando para todas as vertentes daquele produto, daquela ideia. Porque, por mais que hoje a gente é denominado como PM, mas a gente tem um escopo um pouco maior, assim, de certa forma, porque a gente tem que pensar no business como um todo, né? Como se aquilo fosse, de fato, uma empresa sozinha ali. Então, assim, a gente tem que, apesar da gente ter todo o apoio desses outros times, né, de operações e tal, não é o core desses times apoiar a gente. Então, a gente tem que pensar como vai funcionar aquilo e muito mais pedindo esse apoio, né? A gente tem que pensar em como é que esse produto vai dar dinheiro e, de fato, desenhar meio que esse business case. Então, muitas vezes a gente tem que buscar white labels, tem que buscar plataformas no-code para conseguir botar o negócio no produto no ar. Então, por exemplo, a assinatura que eu comentei que vem aí, vai ser uma página que foi totalmente desenvolvida sem código, sabe? Sem codar, sem desenvolvedor. Então, acho que é isso, assim, tem que ter pessoas curiosas, dispostas a correr atrás de soluções meio que com o que a gente tem, assim, né? Claro que a gente dá tem ideia, recursos, resolve a sua ideia e apresenta pra gente. Exato, meio que um espírito da ideia faz, assim. Executa aí e vem falar com a gente. Mas legal. Acho que é isso, assim. Proatividade, criatividade. Empreendedor mesmo. Sim, irado. Eu já tava aqui... enfim, penso em várias coisas ao mesmo tempo, né? O tal do prolixo. E aí enrolo muito pra falar algumas coisas, mas eu tava imaginando. Um exemplo, aí questionamento pra saber se faz sentido na tua cabeça. A gente já sabe, já existem datas de oportunidade anuais e a gente já sabe que Dia das Mães é sempre segundo domingo de maio, a gente já sabe que Natal é dia 25 de dezembro, a gente já sabe tudo isso, óbvio, isso não vai mudar. E a gente também sabe quais são os destinos mais procurados, ou pode entender com muita antecedência as tendências para os destinos mais procurados nessas datas de oportunidade. Que eu acredito que faça muito sentido para a equipe, para o projeto, que a gente explore cada vez mais essas datas. Mas também não faz sentido dentro da possibilidade de criarmos pacotes com data fixa. A questão do FlyUrb entra dentro do data fixa com uma negociação junto com um hotel separado, dentro daquelas datas? Ou é outra coisa? Não é esse rolê que a gente está falando? Não, são coisas diferentes. Porque quando a gente fala de tarifa de passagens aéreas, elas são diferentes quando elas estão dentro de um pacote e quando elas são vendidas separadamente. Isso é uma regra das próprias companhias aéreas. Então, assim, tanto que assim, a gente não pode pegar uma tarifa que a gente comprou lá da Latam para operar pacote e usar para vender no Aero Only. São coisas diferentes, a gente tem credenciais diferentes. Entendi. Diferentes. Mas e fazer o contrário? Pegar a tarifa pro Aero Only e colocar mais caro. É muito mais caro? Mesmo sendo data fixa? Né? Dificilmente vai valer a pena. Entendi. E aí é muito mais fácil já pegar uma tarifa ali do pacote, que a gente consiga ter uma noção da data e vender a data fixa pro cara, entendendo os dias. E no caso, nesse caso em específico que ele levantou, geralmente acho que a passagem acompanha justamente ao contrário, ela tende a subir nas datas, né? Então, tipo, mais difícil seria ainda de trazer algo que tenha relevância ali numa briga para vender e tudo mais, né? Tipo, é mais ou menos como hotelaria também, né? Tudo fica mais caro. Nessas datas. Nas datas. Nessas datas, Sim.
E quando a gente vai comprar nossos aviões? Que aí resolve o problema, né? Você liga Eu não sei, gente. Imagina comprar os aviões, dar uma envelopada neles, com logo, um QR Code. Pô, o QR Code é loucura, né? QR Code quem? De paraquedas? Não, então, imagina um Eu? QR Code. Não, imagina um avião Code com. no avião. Como é que é o nome daquilo lá? Pô, aí eu vou Como é que eu vou esquecer. ler um QR Code nas alturas? Deixa eu te Não, na falar. moral. Imagina um QR Code, um avião com um transmissor. Olha, cara, pô, que é a ideia maluca? Brasil, Lucas Lustosa. Cara, mas, Ah, Que Amanda. bote nas nuvens o QR Code. Pô, Amanda, genial, pô. Amanda. mas fica bem à menor vontade, que isso, Amanda. quando eu trabalhava na rede de salão, uma vez a gente botou um Num QR cabelo. Code grandão No cabelo. no Pô, seria próprio irado. salão, assim, do lado de fora, um QR Code grandão, e as pessoas escaneavam. E aí lá tinha, tipo, os preços. Irado, Nossa, mas é é muito um legal. negócio pra Não, agendar. irado, irado. Projetor é a palavra. Aí Ah, o avião vai passando pelas tá. cidades, aí ele bota um projetor nas nuvens, assim, aí tu olha e fala, cara, que é isso, cara? Aí tu escaneia o QR Code Amanda, num avião olha como a voando. Amanda tá rindo. Olha como a Pô, Amanda ela tá gostou da ideia, ela tá ali por dentro. Caramba, que Vou ideia falar genial. pra Vivian, ela vai E aí adorar fala com a isso. Vivian, Vai. vamos meter um avião com Vai. projetor Fácil de envelopado do Urb. Vai, Pô, vai. mané, bagulho é maneiro, porra. Não, mas acho que deu pra ficar um pouco claro, Eu deu pra tive, esclarecer um é. pouco mais a proposta do time. Pelo que eu entendi, do lado de cá, são muitos desafios, mas eu acho que tem uma galera ali que tá com muita vontade de fazer dar certo e já é um começo irado. E como você falou, já é algo que se é procurado por viajantes do Urb com o nosso público. Então, o céu não é o limite. Aí, caralho, O céu é só o início, né? Tipo, ai, que lindo. É isso. Aí eu já tô muito Hoje- bem, hoje mané. tá bravo. Pô, que loucura. Mas que legal, Amanda. Acho que deu para explicar bastante sobre a área. Esperamos receber mais pessoas do time para falar sobre os demais produtos também. Acho que o Aero ele é um dos braços, né? O FlyUrb. Então, fiquem à vontade aí para a gente poder marcar novos papos e falar mais da área. Para as pessoas acharem você no G-Chat, é Amanda. Quem a gente perturba? Amanda.rios. Rios. Legal. Ótimo. Alguém que tiver uma iniciativa, quiser colaborar com alguma coisa, uma ideia, Manda lá pra mim. pode mandar pra você. Pode procurar. Com a solução. Deixamos bem Se claro. só mandar o problema, irmão, não precisa mandar, né? Não, pode mandar pra onde a gente aceita o problema também. Obrigada, Amanda. Eu de que verdade. agradeço, gente. Foi um prazer estar aqui com vocês. Muito obrigada pelo espaço. Espero que a gente se veja mais em breve aí com novidades. Show Tem de muita bola. novidade, Muita pô. novidade. Ih, Ju, ué, aí eu olhei o Rodrigão e falei, fiquei no vácuo aqui na mãozinha. Eu tô há meia hora com a mãozinha, gente. Acho que é isso, né, Ju? Isso. Gente, tamo junto. Acho que foi uma oportunidade irada da gente startar uma troca sobre os nossos produtos, explicar cada vez mais como eles funcionam e como todo mundo pode ficar por dentro. É a proposta do nosso podcast aqui no Life at Urb. E lembrando, claro, para todo mundo se inscrever no canal, para todo mundo ativar o nosso sininho, seguir o nosso Instagram também, Life at Urb, né, Ju? tanto no Instagram quanto no YouTube. Isso. É isso, gente. Até o próximo. Beijo!